Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a 43ª videoaula, a segunda aula de outubro de 2020 para a turma de Maresias e a terceira para a turma do Topolândia. Bom, na última aula encerramos a biografia de Ariano Suassuna e vamos falar agora sobre algumas de suas peças, iniciando com Uma Mulher Vestida de Sol, escrita por ele em 1947, começando com o curta-metragem de 1994. Uma Mulher Vestida de Sol foi um filme exibido como episódio do programa Terça Nobre em 13 de julho de 1994 pela Rede Globo. Trata-se de uma tragédia nordestina, como eu já mencionei, escrita em 1947 por Ariano Suassuna e adaptada por ele próprio, com a direção de Luiz Fernando Carvalho. Destoando dos padrões realistas da emissora na época, o filme se fez fiel à obra, adotando o gênero de teleteatro para retratar a atmosfera de amor e violência do romanceiro popular sertanejo. A obra. Sobre as terras secas e improdutivas de um Nordeste brasileiro quase mitológico, Joaquim Maranhão e Antônio Rodrigues, cunhados, declaram-se inimigos no conflito de divisão de suas propriedades territoriais, demarcadas apenas por uma cerca, afora um tratado concretizado pela suposta integridade da palavra de cada um. Joaquim, homem revolto e truculento, ocupa seu lado da terra com sua filha, Rosa, figura pura e bondosa, e Donana, avó de Rosa por parte de mãe. Donana assistiu ao assassinato da filha cometido por Joaquim, cujo ato fora justificado pelo ciúme. Além delas, vivem deste lado os empregados Martim e Gavião, vigias da cerca e amigos de espingardas. Do outro lado habita Antônio, homem honrado e consciencioso, juntamente com sua esposa Inocência, irmã de Joaquim, e seus empregados, Caetano e Manuel. Há ainda Francisco, filho do casal, que ficou ausente por um tempo devido a uma briga que teve com seu pai. Inácio e Joana, retirantes, aparecem na região à procura de comida e abrigo, e seu filho Neco, numa brincadeira com fogo perto da cerca, é confundido com um invasor, levando Joaquim, num ato impulsivo, a atirar e matar o garoto. Francisco volta para sua casa e, apaixonado por Rosa, sua prima, propõe a ela uma fuga, alegando que a briga entre seus pais não pode mantê-los separados. Rosa, já há tempo esperando pela volta de Francisco, e temendo os seus valores cristãos, exige uma união frente a Deus, ou seja, que ele se case. O casamento é então realizado em segredo por Cícero, representativo de um oráculo divino, importante na narração da história. Rosa atravessa a cerca livre de pecados, para viver com Francisco nas terras de Antônio. Joaquim, enlouquecido, falta com sua palavra, invade as terras de seu cunhado e leva sua filha à força de volta para casa. Ele a mantém trancada e, ainda por cima, mata seu marido Francisco. Rosa então une-se a seu tio Antônio para vingar a morte de seu amado. Inácio alia-se também a Antônio, numa oportunidade de vingar seu filho Neco, que foi morto por Joaquim. Sem faltar com a palavra, Antônio bola com eles um plano que leva Joaquim à morte. E Rosa, possivelmente grávida de Francisco, se suicida com um punhal na esperança de reencontrar Francisco e viver seu amor numa terra sem dor. A história tem início e seu fim sobre o nascer do sol. O elenco. O filme reuniu um elenco de estrelas da época. Raul Cortez, que faleceu em 2006, interpretou Joaquim Maranhão. Teresa Seiblitz interpretou Rosa Maranhão e Floriano Peixoto, Francisco Rodrigues. Miriam Pires fez o papel de Donana, Ana Lúcia Torres fez Inocência, Sebastião Vasconcelos, conhecido por interpretar o pai de Tieta na novela Tieta, de 1989, fez o papel de Cícero. Fechando o elenco temos Lineu Dias, como Antônio Rodrigues, Bertrand Duarte, como Gavião, Orlando Vieira, como Manuel, Nanego Lira, como Inácio, e Sóia Lira, como Joana. O lançamento. Uma Mulher Vestida de Sol aconteceu no dia 13 de julho de 1994 em um episódio de 52 minutos como um especial do programa Terça Nobre.
A adaptação para a televisão representou para Ariano Suassuna um momento de realização profissional, uma vez que essa mídia de massa poderia tornar a obra mais acessível às populações carentes a quem o conteúdo da peça se refere, que era diferente do estilo da obra literária. A ideia era dar continuidade às adaptações televisivas. Gênero. O teleteatro estava praticamente extinto da televisão quando a peça foi ao ar. O cenário, pensado por Lia Renha e Fernando Veloso, ousou em excluir elementos regionalistas, fazendo uso de poucos itens. O elemento principal é a cerca, que divide as terras e o amor de Rosa e Francisco. Outros cenários e as indicações temporais entre dia e noite manifestaram-se através da iluminação. O figurino de Luciana Buarque e a maquiagem de Guilherme Pereira também contribuíram para a fotografia de Dib Luftig, que era o diretor de fotografia. Além disso, vocalistas e instrumentistas ocuparam o palco juntamente aos atores, dilatando a ação dramática. O autor e a obra. Ariano Suassuna vive a infância no sertão da Paraíba, onde adquire as primeiras referências da cultura popular. Seus primeiros textos são escritos depois de mudar-se com a família para o Recife. Ao iniciar sua vida universitária, une-se a um grupo de estudantes artistas, liderados por Hermílio Borba Filho, com quem funda o Teatro dos Estudantes em Pernambuco. Aos 20 anos, em 1947, Ariano dá início à sua carreira de autor teatral com Uma Mulher Vestida de Sol, ganhando o prêmio Nicolau Carlos Magno ao alcançar o primeiro lugar num concurso promovido pela TEP. A obra foi a primeira grande tragédia produzida no Nordeste, sendo, ao mesmo tempo, a primeira tentativa do autor de recriar o romanceiro popular nordestino. Suassuna, a partir de então, assume um importante posto na história do teatro brasileiro com a inserção da improvisação e do texto popular na representação da cultura nordestina. Influência cristã da obra. Criado como calvinista, definido como agnóstico por um tempo e como protestante quando escreveu a primeira versão da peça, Suassuna associa-se ao romanceiro ibérico ao converter-se à religião católica. A versão adaptada para a televisão já evidencia a relação com a tragédia clássica ao abraçar elementos como honra familiar, incesto e aniquilação, e ainda traçar uma linha humorística com as personagens, como é o caso do juiz e do delegado, cujas estruturas tão ínfimas remetem à ineficácia e covardia das figuras jurídicas presentes na estrutura social do Nordeste da época. O autor identifica nas relações sertanejas o esqueleto social medieval, que se baseia num esquema de troca de serviços entre patrões e empregados, o chamado feudo. Feudo nada mais é que é a terra ou uma fonte de renda concedida por um suzerano, que é o nobre, ao vassalo ou empregado, em troca de fidelidade e ajuda militar. Esta prática desenvolveu-se na Idade Média, no governo de Carlos Magno após o fim do Império Romano, e foi a base para o estabelecimento de uma aristocracia fundiária. Funde, assim, a tragédia ao drama do sertão. A pobreza, o sol quente e a terra árida formam uma atmosfera onde a fé se faz necessária como garantia à continuidade da vida. A presença dos rituais para enterro dos mortos, as preces constantes e o casamento, que assume um tom moralizante, são claras influências do cristianismo. A obra se inicia e tem seu fim em uma passagem da Bíblia. Na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 2, diz o seguinte: Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Já na obra de Ariano Suassuna, Cícero cita essa passagem bíblica da seguinte maneira: E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés
e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e, estando prenha, clamava com dores de parto e sofria tormentos por partir. No final da peça, quando Rosa se apunhala ao lado de Francisco, surge a figura da Virgem Maria, permitindo a interpretação de que a morte é, na verdade, uma passagem para o mundo misericordioso de Deus. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula iniciaremos sobre outra peça de Herânio Suassuna. Um bom dia a todos e até lá. Obrigado.